Em 2020 o Fortaleza comemora 50 anos de um dos títulos mais importantes de sua história. Um título maior que um estadual e maior que um regional. Isso, porque o Leão se sagrou o maior time de duas regiões. Deixe seu like e se inscreva no canal, pois hoje te contaremos como foi, e quem foram os responsáveis, por dar ao tricolor o título do Norte e Nordeste de 1970. Para se ter uma ideia da importância deste título para o Leão, precisamos entender como estava o Fortaleza neste período. O clube vivia uma entre-safra, jogadores como Croinha, Mozart e outros craques que levaram o time a 2 vice-campeonatos brasileiros e ao título estadual de 69, não estavam mais no PC em 1970. Ao passo que alguns jovens jogadores que seriam grandes ídolos no futuro, procuravam seu espaço, como Louro, Pedro Basílio e Hamilton Rocha, mas ainda não tinham a confiança da torcida. Nessa situação, o clube terminou na humilhante 4ª posição no campeonato estadual, atrás dos 2 rivais da capital e do novato Guarani de Sobral, que disputavam o Manjardim pela 2ª vez em sua história. Desta maneira o Fortaleza encarava uma competição com equipes que hoje não são lá grande coisa, mas que neste período eram fortíssimas, e arrumava as malas para a disputa da 3ª edição do Torneio Norte e Nordeste. A competição contou com 36 clubes, da Bahia ao Amazonas. O regulamento era dividido em 2 chaves, a chave Norte e a chave Nordeste, que se encontravam em um quadrangular final. A chave Nordeste era composta por 5 grupos, em que se classificavam os 2 melhores de cada formando um terceiro grupo, em que os 2 primeiros colocados avançariam para a fase final. Tentando repor a lacuna deixada pelas grandes estrelas dos anos 60, a diretoria da época investiu alto. Contratou o atacante Marcos do Boi, que havia sido campeão da mesma competição em 69 pelo Canal. Trouxe também o experiente Pontanado, que já tinha passagens até pela seleção brasileira. E para reforçar o meio-campo, que contava com garotos como Lucinho, Chinesinho e Joãozinho, Fortaleza fez a bombástica contratação do volante Rubens Salim, que veio do Porto de Portugal, e que era muito famoso pelas passagens pelo futebol pernambucano. Na época foi a contratação mais cara da história do clube, mas só ganhou a titularidade ao decorrer da competição. O time foi comandado pelo treinador William Pontes, que anos antes havia sido ídolo do Canal como jogador. Desacreditado, o Leão fez sua estreia no dia 11 de outubro de 70 contra o Motoclube de São Luís, que naquele momento era tricampeão maranhense. O tricolor papocou o adversário no PV por 3-0 com 2 gols de Mimi e um de Arandi Montenegro. Na 2ª rodada, a equipe leonina foi até Teresina enfrentar o River, que havia sido vice-campeão piauiense em 69, e seria apenas o 3º colocado na temporada de 70. Apesar disso, conseguimos perder por 1-0, o que deixou um clima de incertezas quanto ao desempenho do time. Na 3ª rodada, enfrentamos em casa o melhor time maranhense da época, campeão na temporada anterior, e que seria bino estadual daquele ano, o Maranhão Atlético Clube, ou simplesmente MAC, que costumava vencer times grandes, e por isso, ficou apelidado de o Demolidor de Cartazes. Mesmo assim a equipe leonina se superou e venceu no PV por 2-0, com gols de Erandir Montenegro e Marcos do Boi. No 4ª rodada o tricolor foi até São Luís para enfrentar o Sampaio Corrêa, que vivia um momento ruim, com um jejum de títulos que já durava 5 anos e que só seria quebrado em 72. Mesmo assim, o ataque tricolor, que se mostrava cada vez mais entrosado e forte, não conseguiu furar a defesa boliviana, e os 2 times terminaram no 0-0, na tarde do dia 25 de outubro de 70. Tentando treinar finalizações, o Leão marcou um jogo-treino contra o Calouros do Ar, mas não adiantou muita coisa, pois o jogo também terminou 0-0. Se por um lado, nosso ataque não conseguiu balançar as redes do tremendão da Aerolândia, o mesmo não podemos dizer do jogo da 5ª rodada da primeira fase contra o Piauí, campeão estadual de 1969, e que seria vice-campeão em 70. O time que tem o curioso mascote, que é um rato se enxugando. Bem, digamos que no dia 1º de novembro, não deu tempo do rato se enxugar no PV, foi 4-0, fora o baile, com direito a 2 gols de Marcos do Boi. Joãozinho e Mimi completaram a goleada. Na 6ª rodada, voltamos a Teresina para enfrentar aquele que era a grande surpresa da competição, o Esporte Clube Flamengo, ou Flamengo do Piauí, que não tinha sido nem vice-campeão do fraco campeonato piauiense de 69, mas que naquele momento liderava o grupo 1 da chave Nordeste, e que seria campeão estadual em 1970. O jogo não foi fácil, e com um gol de Nado, conseguimos trazer um pontinho na bagagem. Vale lembrar que nessa época a FIFA atribui apenas 2 pontos para as vitórias.
Na última rodada da primeira fase, o Fortaleza enfrentou o Guarani de Sobral. O Cacique tinha recentemente conquistado o terceiro lugar no Campeonato Cearense e tinha um excelente time, muito difícil de vencer, mas não tão difícil para Marcos do Boi, que meteu 2 bolas na rede no dia 8 de novembro de 1970, fechando o placar em 2-1 no PV e classificando o time tricolor para a segunda fase, ou seja, a fase final da chave Nordeste, que seria novamente disputada em grupo. Para testar algumas mudanças no time e se preparar para enfrentar os melhores jogadores da região, o treinador William Pontes marcou outro amistoso com o Calouros do Ar. Desta vez conseguimos fazer um gol, com Chinesinho, mas também levamos outro. Final, 1-1. Na segunda fase da chave Nordeste, o Leão encarou o Galícia, time de Salvador que na época vinha mal em seus últimos campeonatos baianos, mas que estava no Norte e Nordeste por ter vencido o torneio Antônio Carlos Magalhães, competição municipal de Salvador envolvendo Bahia, Vitória e Leônico. Em um sábado, 21 de novembro, o time baiano deu um trabalho medonho no PV, mas no final o time da casa venceu por 3-2 com gols de Amorim, Erandir Montenegro e Mimi. Os baianos foram em Mubra reclamando da arbitragem, mas não teve choro que resolvesse. Depois disso, fomos até a Paraíba para pegar o Campinense, que neste período estava em uma entre-safra, tinha ido muito mal nos últimos estaduais dos anos 60, e fez papel de palhaço no Paraibano de 70, mas engataria uma sequência de títulos nos anos seguintes. No dia 25 de novembro, em jogo realizado no estádio Leonardo da Silveira, o tricolor conseguiu um empate amargo na base da superação, já que Chinesinho foi expulso no começo do jogo, e viu o Campinense sair vencedor na primeira etapa por 1-0. Porém, o tricolor teve forças, e Marcos do Boi, mais uma vez arregaçou para dentro do gol, e garantiu um ponto para o Leão na fase final. Retornando para casa, o tricolor tinha o maior clássico do nosso futebol pela frente. O Canal Imundo havia sido vice-estadual naquele ano, perdendo o título para o Ferrinho, mesmo ficando 2 posições à frente do tricolor. No clássico realizado pouco tempo antes do início do Nordestão, o time zebrado foi estraçalhado no PV, perdendo por 4-0. E no regional não seria diferente. No dia 29 de novembro, o time do PC perdeu gols adoidado. Mesmo assim venceu aquelas merdas por 1-0 graças à lei do ex, já que o gol foi marcado pelo ex-canalense Marcos do Boi. Embalado depois da vitória no clássico, o Leão recebeu o Flamengo do Piauí para assegurar a liderança da fase. Se na primeira fase o time piauiense foi um incômodo, nessa fase não ofereceu resistência, levando 2-0 com gols de Erandir Montenegro e Mimi, um placar que ficou muito barato pelo que foi a partida. Já classificado, o tricolor foi até a Ilha do Retiro para enfrentar o Sport. O Leão pernambucano estava já há 8 anos sem vencer o estadual. Apesar disso, tinha vencido o Nordestão em 68 e foi semifinalista em 69. Na noite de 9 de dezembro, os dois times fizeram uma grande partida, com uma brilhante atuação do goleiro Cícero Capacete. Mas no final, vitória do rubro-negro por 1-0. A vitória do rubro-negro sobre o Leão na ilha reacendeu a velha rivalidade entre pernambucanos e cearenses, já que com a vitória o Sport passava de fase em primeiro do grupo com o Fortaleza em segundo. Então, com as duas equipes se encarando de novo logo na primeira rodada do quadrangular final, era a hora de dar o troco, e o time do PC entrou com sangue nos olhos. Atacou o tempo inteiro durante os 90 minutos, praticamente não deixou o Sport jogar. Apesar de ter amassado o time do Recife, a falta de pontaria nos cruzamentos e o encaixe do último passe não deixaram o Leão tirar o 0 do placar, para decepção da torcida tricolor que empurrou o Leão em um PV lotado, na tarde de 13 de dezembro de 1970. Depois de suar sangue, e só conseguir um ponto, o tricolor fez uma longa viagem até Manaus, onde enfrentava o favorito ao título. Acredite, era o Fast Clube do Amazonas. Na época, o time era conhecido como Rolo Compressor, pois não tomava conhecimento de seus adversários, o que fazia com que a população do Amazonas provocasse seus vizinhos e também rivais paraenses, insinuando que o melhor futebol da região estava em Manaus. A imprensa manauara destacava Erandir e Chinesinho como peças para se prestar atenção no time do Leão, mas esqueceram de Mimi, que aos 11 minutos do primeiro tempo abriu o placar para o tricolor num chute de longe com falha do goleiro. Mesmo empatando o jogo 1 minuto depois, o time amazonense cansou no segundo tempo, assim como o tricolor de aço. E no final cada time levou um ponto para casa na noite de 16 de dezembro. Ainda no norte, o tricolor pegou a estrada, ou melhor, o rio, e foi até Belém para enfrentar o Paysandu, perdendo por 3-1, com o gol de honra do Leão sendo marcado por Joãozinho. Apesar disso, esse jogo não valeu nada. Isso porque, a Tunaluso, outro time paraense, entrou na justiça pedindo para a Confederação Brasileira de Desportos a vaga do Paysandu, que segundo eles não deveria estar ali, por conta de um jogador irregular no jogo contra o Remo.
Esse imbróglio durou mais ou menos um mês, o que adiou o final do Nordestão 70 para janeiro de 71. Sendo assim, no dia 17 de janeiro, nos tacamos daqui para Belém, para enfrentar o time tunante, a Tuna, que hoje é um time decadente e patético. Teve um passado glorioso e foi o campeão paraense de 70 em cima do próprio Paysandu. O perigoso atacante do time era Leônidas, artilheiro do campeonato paraense. Apesar disso, ninguém fez gol. E trouxemos mais um ponto para casa. Uma semana depois era a vez do time de Belém viajar meio mundo até Fortaleza, para pegar o Leão no PV. O jogo começou morno, mas aos 22 minutos o chinesinho lançou Erandir, que limpou a defesa, e tocou para Rubens Salim fuzilar o gol tunante, abrindo o placar. O tricolor, empurrado pela nação, atacava loucamente a equipe do Pará, às vezes levando contra-ataques. Em um destes, aos 30 minutos a defesa afastou com Zé Paulo. Joãozinho ficou com a sobra, e fez um lançamento longo para Mimi, que desceu pela ponta, deu voltando para Erandir, que na pequena área bateu de canhota para dentro do gol. 2-0 Leão. Acomodado. No segundo tempo o tricolor não jogou nada, apenas viu a Tuna Luz diminuir o placar, mas ficou nisso. Final Fortaleza 2, Tuna Luz o Brasileira 1. Passado o jogo da Tuna, era a vez de encarar mais um jogo no PV, desta vez contra o Fast, pela penúltima rodada daquele Nordestão, e o tal do rolo compressor, com o perdão do trocadilho, levou uma rolada no dia 27 de janeiro de 71. O time amazonense surpreendeu e abriu o placar, mas Erandir Montenegro empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, foi uma alinhada. Salim virou logo com 5 minutos. Joãozinho fez bela jogada e marcou o terceiro. E aos 38 do segundo tempo, Mimi fechou a goleada tranquila na noite de quarta-feira. A torcida enlouqueceu e varou a madrugada comemorando a vitória. Isso, porque o Sport, que era o único time que ainda conseguiria alcançar o Leão, precisaria vencer o último jogo em Recife por 5 gols de diferença para tomar o título do PC. As atuações monstruosas do Fortaleza, com 4-3-3 montado por William Pontes, chamaram a atenção do Porto de Portugal, que levou Erandir Montenegro. Logo em sua estreia, Erandir marcou o gol da vitória, mas como o time português não depositou o valor que o Fortaleza pediu pelo atacante, ele retornou para jogar a última partida do torneio Norte e Nordeste. Assim o Leão chegava ao Recife, com a confiança de quem não precisava dar espetáculo para levantar a taça, mas ainda assim contava com o desdém da arrogante torcida rubro-negra. Apesar de precisar reverter o saldo de gols, os dirigentes do Sport acreditavam realmente que seria fácil tomar o título do Fortaleza, tanto que cogitavam a contratação de Mimi. Mas todos calaram a boca quando Erandir puxou um contra-ataque e colocou o Leão na frente fora de casa, se tornando o artilheiro da competição. O time da casa se desesperou e conseguiu até virar a partida, mas não foi suficiente. A Águia Dourada está na sala de troféus do PC até hoje. Esse vídeo contou com a colaboração indispensável do escritor, historiador e acervista tricolor Pedro Neto Ordep, dono da página Arquivo Tricolor de Aço do Facebook. É isso, para contar essa história precisamos de meses de pesquisa, por isso pedimos que compartilhe este vídeo, curta, comente e se inscreva no canal Tricolistas. Saudações tricolores e até a próxima.